Olá, seja bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você sobre um pequeno texto que eu estou lendo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Esse livro é interessante porque ele acaba conversando através de uma metodologia como um diálogo, né? Estivesse entrevistando a energia que seria o diabo. E ele começa a extrair quais são os fatores principais de influência na humanidade ou nas pessoas que impede que as pessoas realmente progridam, compreendam, avancem, cresçam, né? De forma geral na vida. Sucesso de alguma forma na vida. E tem um trecho logo no início do livro de bolso, né, que é o livro resumido da Mais Esperto do Diabo. Logo no começo tem um texto que diz o seguinte: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. E a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, essa fé inabalável em si mesmo é a conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracasso ou derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Então isso é interessante porque observa, ele fala o medo é uma ferramenta de um diabo utilizado pelo homem. Então um ponto interessante é que assim, o medo como um instrumento interno que simplesmente te alerta para os perigos, ou te prepara para superar os perigos, ok. Mas em geral, a gente acaba, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós visualizamos as imagens internas, a maneira como usamos a criatividade de uma forma negativa, acaba que você constrói imagens e ativa sensações e emoções em ti, que acabam ativando emoções ou medo de uma forma muito profunda que acaba escravizando o homem. Então, muitas vezes, nós nos tornamos construtores, né? Nós idealizamos o negativo e acabamos construindo uma energia negativa que nos bloqueia. Isso também, como tudo que vibra em nós conecta com tudo que está fora que vibra semelhante, acaba nos conectando com energias que vibram no mesmo patamar que nós estamos gerando. Então, se você gera medo exagerado, acaba absorvendo, né, conectando com seres que vibram ou nutrem o medo, e aí acaba criando uma química vibracional conjunta que retroalimenta o medo que está em ti, ou o medo que você está aceitando em você. E como é que eu faço então para superar esse medo e começar a alavancar meus resultados ou focar e transformar minha realidade? E é interessante o que se fala em seguida, que é a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, né? Quer dizer, a fé em si mesmo, tanto é a arma que desmonta, destrói, desmonta esse lado negativo que você está vibrando ou aceitando, quanto também é a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Então, quando nós queremos trabalhar resultados, transformar nossa realidade ou obter mais resultado, a gente precisa fortalecer essa capacidade de ter uma fé inabalável em nós mesmos. E colocarmos muito mais força, confiança no que somos, o que podemos ser em ação, do que simplesmente naquilo que influencia ou pode vir a influenciar. Só que muitas vezes a gente põe mais fé no medo do que fé em nós mesmos. Confiamos muito mais que as forças negativas podem nos anular do que confiamos que nós podemos ativar a nossa própria confiança e nessa energia, nessa vibração que temos de confiança, conectar com milhares de outras inteligências que geram essa confiança ou que fortalecem essa confiança, criando uma química de grupo que permita a gente também conseguir ir mais longe. Quando você consegue ativar a tua essência, ativar a consciência e agir conforme o que tu és em essência, você é um ser ilimitado na capacidade de ser, viver e realizar. Mas quando você consegue ativar essa fé em si mesmo, acessar a própria consciência e reconhecendo que você é, de fato, qual a tua identidade legítima, tu te conecta com tudo que vibra a teu favor. Mas quando a gente deixa a mente ser dominada por medos e inseguranças, temos uma autoimagem negativa e deixamos com que isso, digamos assim, prevaleça, a gente cria um padrão vibracional baixo que nos conecta com tudo que vibra na mesma dimensão baixa, nos deixando conectado e aprisionado por campos energéticos que bloqueiam e impedem a nossa expansão e a nossa legitimidade.
Então é fundamental isso. Interessante que ele fala sobre a fé inabalável em si mesmo, ele fala que também ela é a conexão, ela gera, né, essa fé inabalável, essa confiança em si mesmo, ela gera uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita no fracasso e derrotas, senão como as experiências meramente temporárias. Ou seja, existe a derrota para quem as aceita. Do contrário, existe aprendizados. E quando você não acredita em derrotas ou fracassos e compreende que toda dificuldade que tu passas é apenas temporária e que você pode aprender com seus próprios erros, aprender com os erros das pessoas, aprender com o que há de melhor em cada pessoa, aprender com o que há de melhor ao teu entorno ou com alguém que superou aquilo que você deseja, então você pode aprender com tudo o que acontece. E quando você transforma a dificuldade em aprendizado, obstáculos em crescimento, você cada vez mais descobre que o fracasso é temporário para quem não se larga, para quem não se abandona, para quem não aceita ele como eterno. Você então tem que estar na direção da sua própria mente, da sua própria vida, definindo manter-se focado no seu propósito, ativando estados mentais e emocionais mais elevados que te permitam integrar-se a tudo que há de melhor, tudo que há de clareza na vida, para que você possa ultrapassar os bloqueios temporários, fortalecendo em ti o que há de melhor humanamente, como também o que há de melhor espiritualmente, ou seja, usando a tua essência independente das circunstâncias temporárias que você esteja vivendo neste momento. Um abraço.